LMC, não é isso? Isso aí, boa noite. Boa noite a todos. Isso aí. E também lá na ponta esquerda a gente tem o Anderson Conte, que ele é formado, ele é técnico em medicina nuclear há 23 anos. 23 anos. Isso aí. Bacharel em educação física e tem especialidade em atendimento a cardiopatas e reabilitação cardíaca no INCOR, na USP. E também pós-graduação em grupos especiais com a doutora Carla Montenegro no Einstein, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. Ana Paula também. Obrigado aí pelo convite, por compor essa mesa tão preciosa. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a parte cardiovascular, nutrição, né? Tem bastante coisa para a gente conversar essa noite. E é isso aí. Bem, para iniciar, né? A gente tem o check-up que está sendo realizado ali no LMC, junto com a Uniscan, o check-up premium, né? E a gente notou, meu nome é Dário, né? Eu sou cardiologista, também participo desse projeto do check-up, e a gente notou o quanto que isso está chamando a atenção, né? Chamando a atenção em que sentido? A gente está tendo pacientes de vários locais do país, né? Criciúma, dos Estados Unidos, a gente vai fazer um agora, o pessoal de Vitória, então a gente está vendo um movimento muito bacana nesse sentido de que é a imigração, vamos dizer, o turismo em saúde em Linhares acontecendo por conta desse projeto, né? Todos nós aqui participamos dele, e ele tem uma característica muito interessante, né? Que é avaliar de uma maneira integral, né? A gente vê a parte nutricional, educação física, né? E também consegue entregar para o paciente, né? Geralmente executivos e, enfim, qualquer pessoa pode fazer o check-up, mas a gente consegue entregar, né? Tudo em praticamente um dia. Não é isso, Ana Paula? Isso aí. O check-up é bem rápido, né? Super rápido, né? A gente tem alguns modelos e geralmente ele é personalizado para cada pessoa, né? A gente identifica primeiro a necessidade de cada um para saber, né, quais os exames, quais as consultas aquela pessoa vai precisar. Então, algo bem individualizado mesmo. Isso aí. E a gente tem a parte da avaliação do educador também. Isso aí. Que é muito importante, né? Muito importante. A gente fica feliz, né, saber que hoje Linhares já está fazendo esse check-up executivo. Antigamente a gente só vê isso nos grandes centros, né, em estados bem populosos, mas Linhares agora está se tornando uma referência na medicina, e agora com esse check-up executivo não deixa nada a desejar dos grandes centros. A gente fica feliz em saber que a gente consegue fazer uma gama de exames, né? Um dos nossos pacientes postou esses dias nas redes sociais que se ele fosse demorar para fazer aqueles exames ali, ia passar de 2 meses. Isso é. E em 1 dia ou 2 dias a pessoa consegue fazer toda uma avaliação, e ele passa por nós ali, o educador físico, e a gente dá dicas preciosas ali para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, que é o que a gente vai falar mais para frente. É isso aí. A ideia do check-up inicial é a gente conseguir detectar de maneira muito precoce, né? As doenças, principalmente cardiovascular, vou puxar a sardinha para o meu lado porque eu sou cardiologista, né? Mas assim, detectar de maneira muito precoce, antes dos sinais que a gente chama de subclínicos, né? Então tem vários fatores de risco que a gente pode atuar antes de chegar na doença, essa é a ideia do check-up, e também, né, quando já tem subclínico, o que significa isso? Que ainda não está dando sinais de doença, né? A gente detectar e conseguir mudar o estilo de vida, o jeito como esse paciente vive, a ponto da gente mudar mesmo o rumo da doença, vamos dizer. Aquele que poderia infartar em 10 anos, 15 anos, a gente consegue reverter isso, né? Esse é o grande, a sacada, vamos dizer assim, do check-up, né? E assim, o check-up, a gente vai falando como que é o processo do check-up, no caso aqui em Linhares, né? E durante essa conversa a gente vai lembrando de alguns pontos e vai conversando em si. Então assim, o check-up, a gente começou o check-up desde 2016, na verdade, agora que eu estou lembrando. A Consolação participou desde o início, né? A Luciana também era uma grande entusiasta desse projeto, e a gente fez algumas pesquisas para ver quanto tempo demoraria de maneira habitual um cardiologista para fazer um check-up. E a gente viu que demoraria, em média, 2 meses. Então, se você para a sua vida hoje para fazer um check-up, a média é que você vai gastar aí por volta de 2 meses, o tempo de fazer uma consulta, fazer os exames todos e etc. E lá no LMC a gente consegue deixar isso em 12 horas.
não é isso? Quem tem vontade, vamos dizer assim, quem tem quer conhecer um pouquinho mais, entra no programa e aí é mais ou menos assim, a gente faz uma consulta com cardiologista, nutricionista, com educador, e a gente faz uma abordagem geral e os exames vão acontecendo ali de maneira muito rápida, né? Que a gente buscar todas essas informações e depois entregar de maneira integral para o paciente. E aí, aqui no intervalo, a Ana estava me falando sobre o cardápio, né? O cardápio ali, que é do próprio check-up, é bem especial, né? Sim, verdade. Depende, né, claro, de cada paciente, de cada formato. Então, hoje a gente tem uma parceria com um restaurante local muito conceituado e a gente consegue deixar com que o indivíduo escolha aquilo que ele quer comer, né? E é um cardápio bem elaborado, específico. E também, quando o indivíduo ele chega com algumas queixas e é necessário realizar algum exame, como a colonoscopia, a gente já faz todo esse preparo também alimentar. Então, antecede a vinda dele para a realização dos procedimentos. A gente já começa 3 dias antes, entra em contato com o paciente, dá todas as orientações das restrições necessárias que ele precisa ali para a realização do exame. E no dia que ele está conosco, a gente também fornece todo esse cardápio preparatório. Então, é algo que eu, né, enquanto participante do check-up, a gente vai, né, ali na equipe acompanhando de perto para garantir também o resultado, a qualidade dos exames que são feitos pela nossa equipe. Ótimo. Então, ele já chega, o paciente ele já recebe praticamente vamos dizer assim, um questionário, né? E aí faz como se fosse uma consulta com você. E aí ele escolhe o cardápio que ele vai ter no dia, né? Mais ou menos isso? Isso, ele já escolhe antes mesmo de estar ali conosco, né? A gente envia ali quais as opções, né, desse cardápio e ele já... Tudo personalizado. Tudo personalizado. E leve e ágil, porque o ritmo é acelerado. Sim, entre as consultas, então acaba que ele tem pouco tempo, às vezes até para comer, a gente tenta casar ali todos os horários. É uma pessoa que não fica em momento nenhum sozinha também, né? Tem sempre alguém acompanhando e a gente vai conduzindo ali para que realize essas entregas nos horários hábeis, né? No decorrer do check-up. Outra coisa interessante de falar sobre check-up é o seguinte, a gente sempre tem um anjo, né, que a gente chama, que é uma pessoa, um colaborador do hospital específico para o paciente. Então, por exemplo, você deu uma entrada agora no check-up, você vai ter uma pessoa, né, um anjo que vai ficar ali te guiando, porque o grande desafio do check-up, dada essa celeridade, é a logística. É o que dificulta para todos nós, na verdade, né? A gente conseguir entregar tudo isso de 2 meses em 12 horas e 6 horas, às vezes, né? Então, isso é muito bacana. E a Ana tocou num assunto bem bacana, que é a questão da colonoscopia, né? Então, em prevenção, hoje se discute demais isso, né? Se discute muito a prevenção do câncer coloretal, né? Ou seja, que é do intestino grosso, popularmente falando. Antigamente, a gente indicava, né, a colonoscopia a partir dos 55 anos, ou se tivesse história na família, hoje está muito precoce. Hoje, com 45 anos, a gente já está indicando, né? E aí esse é o diferencial que ela diz, porque o preparo é muito... Muito rigoroso, né? Para a gente ter, de fato, um exame de excelência. Com boa qualidade no visual, né? Porque a colonoscopia você tem que fazer uma endoscopia, né? Ou seja, você entra com um fibroscópio ali para ver se você acha alguma lesão pré-câncer, vou falar de uma maneira muito popular, né? E às vezes você, num check-up desse, você faz uma colonoscopia, acha um pólipo, e que ia ser um câncer daqui 5, 10 anos, vamos ver. Então a importância da gente fazer o check-up e essa questão da colonoscopia, né? E dieta também hoje, né? Sim, né? Que já atua preventivamente aí, né? Essa questão do câncer de cólon, ele está muito ligado com o jeito como a gente se alimenta também, né? O mundo ocidental, a gente come muita carne, né? E aí isso industrializados, né? Os processados. Né? E vai influenciar diretamente, né, nesse surgimento, né, nessa propensão a essas doenças. Né? Então, o quão antes a gente consegue rastrear,
melhor é para a gente identificar, né? A gente faz essa identificação precoce e inicia precocemente também o tratamento. Perfeito. Então, o check-up ele vai atuar aí, né, nesse ponto. De maneira integral, né? Então, por exemplo, hoje se a gente tivesse um paciente com colite, etc., tudo isso o nutricionista atua de maneira muito efetiva, né? No trato digestório ali. Sim, claro, né? No decorrer, né, desses exames, onde a gente já vai identificando esses pontos, na consulta nutricional, todas as orientações que são passadas para o paciente relacionadas à dietoterapia, né, alimentos que precisará restringir ou não, a depender daquilo que é diagnosticado, a gente já vai trabalhando, né? Não é só dieta, né? Sim. A gente vai trabalhando todas as causas nesse trabalho multi. Então, aquilo que o Dr. Dário, né, consegue identificar, triar no paciente, a gente já vai compartilhando em conjunto para trabalhar o todo. Tá. E é isso mesmo, muito importante isso que você ressaltou, que eu acho que falta a população também entender. Por exemplo, uma consulta nutricional hoje, do check-up. O que ele seria, vamos dizer assim, a avaliação inicial, mais ou menos? O que você vê percentual de gordura, como ele se alimenta, o comportamento, como é que é qual que é o objetivo desse diagnóstico nutricional que é tão importante? Então, a gente começa sempre fazendo uma anamnese nutricional, e não só da parte alimentar, mas para entender as queixas do paciente. Então a gente pergunta, né, o histórico de doença, se já fez alguma cirurgia ou não, né? A gente teve recentemente um paciente nosso que fez bariátrica, fez uma retirada de vesícula. Isso também vai influenciar no tipo de dieta que a gente precisa definir para aquela pessoa. E a gente vai identificando pontos. Nem sempre o primeiro passo no primeiro contato com o nutricionista vai ser uma dieta para perda de peso. Uhum. Então, às vezes é um indivíduo que chega ali com quadros de ansiedade, de compulsão. Então, a gente primeiro tenta identificar as queixas. Qualidade do sono, se faz ou não atividade física, uso de medicamentos, de suplementos, queixas gastrointestinais. Né, a gente aqui, né, atrás, né, antes de começar o programa, a gente estava falando muito sobre isso, né? Às vezes é um paciente que ele chega com o intestino não tão funcionante, né, não tão normal, né, com uma queixa de diarreia, de prisão de ventre. Então a gente precisa identificar esses pontos. E aí a gente trabalha tudo isso com as orientações, né, e insere também estratégias na alimentação para melhorar todo esse contexto, né? E aí faço também uma avaliação antropométrica, onde a gente estratifica o tipo, né, de composição corporal dessa pessoa. E é importante a gente falar, né, do IMC, do percentual de gordura corporal, que também vão auxiliar nessa conduta nutricional, né? Tudo isso, né? Em tudo isso. Risco metabólico também. Metabólico. Isso é muito bacana. Quando a gente vai fazer a devolutiva, eu sempre leio os relatórios, né? E ela coloca lá o índice de risco metabólico. Baixo, moderada, alta, é quem a gente tem que focar mais para mudar o jeito que o corpo já está pedindo ajuda, né? Isso aí. E Anderson, como é que é a avaliação? Né? Eu gosto quando você fala que você é um treinador de coração. Treinador do coração. Isso aí. Que bom. É interessante que agora nós da educação física também estamos sendo inseridos aos poucos nas equipes multidisciplinares, né? Quero até agradecer compor essa equipe tão famosa aqui de Linhares, aqui, de vocês. Então, assim, aos poucos nós da educação física estamos entrando, né, nesses check-ups, e a gente já começa ali fazendo uma entrevista, como a Ana Paula disse, falando uma anamnese, e a gente começa a observar alguns ganchos ali que chamam a nossa atenção já de início. Hoje a gente fez aí alguns check-ups e a gente começou a perceber que a média de exercício físico estava no máximo 2 vezes por semana. E aí você começa a entrevistar ali o paciente, perguntar qual a causa, qual o motivo. Muitos deles diretores, né, de empresa, muitas viagens, muitas demandas, não tem tempo para o exercício físico. E aí a gente vai mostrando para eles que é essencial para uma qualidade de vida.
Aí muitos perguntam para mim, mas eu já subo escada, eu já ando, eu já faço isso, já faço aquilo. Eu falo, ó, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física são os nossos compromissos diários, andar, subir escada, a dona de casa que está nos assistindo hoje, você está varrendo a casa, você está passando o pano, isso é atividade física, beleza? Melhor do que nada, você está saindo ali da sua zona de conforto, você está queimando calorias, mas é atividade física. Eu falo, ó, exercício físico é algo planejado, é algo com o objetivo de melhorar a sua condição física, algo planejado, então você precisa fazer exercício físico. E aí, na medida que você vai conscientizando esses pacientes da importância, do benefício, de como é tão barato, às vezes mais barato do que comprar um remédio, aí quando você vai começar a mexer no bolso, eles já começam, aí ele já se mexe da cadeira e fala, opa, isso aí me interessa. Então, a gente tenta conscientizar os nossos pacientes da importância. Ah, mas eu não tenho tempo. Será que você não tem 30 minutos? Aí eu pergunto para você que está em casa, será que você não tem 30 minutos do dia para fazer uma atividade física? Quantos vão ser os benefícios que você vai receber por praticar? Aí a gente vai conscientizando eles. Mas ali, o educador físico ali, a gente fala dos pilares, né, do estilo de vida. A gente já tem a parte nutricional pela doutora Ana Paula e a gente fala ali sobre a questão da importância dos exercícios físicos, do sono de qualidade, do controle do estresse. E a gente vai falando ali, dando algumas dicas de como a pessoa pode fazer isso, né? E aí, ao longo do programa que a gente vai dando umas dicas de ouro aí pro pessoal. Fica aí até o final que vai ter dica de ouro aqui. É isso aí. Qual que é a diferença, assim, o que é melhor, né? O exercício aeróbico ou resistido? Ah, essa daí vai dar corte, essa aí. Essa aí vai dar corte. Essa é a pergunta de $1 milhão. É porque existe um mito, doutor Dário, existe um mito que todo mundo fala assim, o aeróbico emagrece mais. Então, assim, emagrece mais, mas você faz o aeróbico? Essa é a primeira pergunta. Aí a pessoa fala, o aeróbico emagrece mais, mas aí você não faz, não adianta. Então aí tem aquela grande questão, né? Qual é melhor, o aeróbico ou o resistido? Aí a gente hoje entende que o melhor, o padrão ouro, é o combinado entre os dois, né? Porque existem benefícios que só o aeróbio vai proporcionar e benefícios que só o resistido, para quem está em casa, o que é resistido? Né? O treino de musculação, o treino onde você faz força, você levanta peso, aí existe a musculação propriamente dito, tem o crossfit, tem o cross-training, então tudo isso a gente classifica como treino resistido. Então assim, respondendo a pergunta do senhor, a pergunta de $1 milhão, o melhor é a combinação dos dois. Os dois, né? É isso aí. E a gente está acostumado, assim, a OMS ela fala para fazer no mínimo 150 minutos, né? De exercício aí, físico, né? E a gente vê que a média é muito baixa, né? Disso aí. E aí a gente, terminou o primeiro bloco, acabou que o papo a gente se estendeu, terminamos o primeiro bloco, a gente volta no segundo bloco falando mais sobre check-up e prevenção para você aqui na TV Sim.